E aí, eu vim lá da Dipolo Consultoria, é uma J de Engenharia Eletrônica. Hoje eu tenho 20 anos. Sou do curso de Engenharia de Energia aqui na Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Recife. E tô por aqui, tô há quase 2 anos no MEG e pretendo continuar minha trajetória por mais um tempinho. Bem, Bela. Pois tchau. Então não. Aquela ali é a chave, né? Pronto. Eita, porque senão eu vou ficar trancada aqui. Porque todo mundo tem capacitação, mas aquilo ali é a chave, né? Eu não sei qual dessas. Então, eu acho, não tem problema não. Então, gente, ossos do ofício. Mas. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Isabelle, mais conhecida como Belle, pelo povo do MES. Então, vocês sintam completamente à vontade de me chamar de Belle. Atualmente eu também sou assessora de DDR, mas eu fico com a outra parte, eu fico com a área de suporte direto, que é com o programa de Guardiões, que é a frente de relacionamento da área de DDR. E só pode uns elementos, como também foi Gabriel. E com isso eu sou de engenharia, assista de área, isso aí. Sou de engenharia de alimentos, sou aqui do campus Recife, e tenho esse jeito assim, ó. Bem aí, eu tô 100% no 220. Então, provavelmente de 8 da manhã, se alguém me ver, possa ser que eu esteja muito elétrica e falando de altos momentos que o carro quase que me bateu. Mas estou bem. Então é isso, gente. Pode começar mais. Às vezes eu precisava um pouquinho mais dessa energia, sabe, que ela tem. Não é possível. Bora dividir, Belly. Tu fica com 110 só e me dá os outros. Enfim, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre o planejamento estratégico da rede. Então, explicar para vocês o que é o planejamento estratégico da rede. Mas antes disso, o que é planejamento estratégico? Eu trouxe a definição, que é da Rock Content. Então, ele é um guia, basicamente, para as empresas. Ele orienta as empresas para crescerem e alcançarem seus objetivos. E, para isso, precisam se organizar e elaborar um plano de ação, claro, e que tenha relações com tais objetivos. Então, é um plano, um guia, um planejamento que une todas as áreas da empresa, como a gente fala dentro do movimento. Cada empresa júnior tem suas áreas de comercial, de vendas, de gente, área de projetos. Então, norteiam as metas e planejamentos que a gente adiciona para cada uma dessas áreas, unindo todo o time em prol de um único objetivo. Então, a gente une todo mundo para lutar por um mesmo propósito, digamos assim. E a gente une também as ações de lideranças, trazendo estratégias para dentro da empresa com a participação ativa dos membros. Então, o planejamento estratégico, ele une toda a organização em prol de alguns objetivos. Falando do planejamento estratégico da rede, ele une agentes do movimento Empresa Júnior em torno desse objetivo. E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre quais são esses objetivos da gente, mas dentro do movimento Empresa Júnior, a gente tem o Brasil Júnior, que é justamente quem criou o pé da rede, né, para unir todas essas organizações. Mas eles também são a Confederação Brasileira, vocês já devem conhecer, ou pelo menos saber quem é, um pouquinho sobre eles. E eles norteiam o movimento Empresa Júnior aqui no Brasil. A gente tem as instâncias e núcleos, então são mais as federações a nível de estado, por exemplo, a FEGEP é uma instância dentro do movimento aqui do Brasil, e as empresas juniores, que são as que vocês fazem parte, e todas essas a gente tem metas e objetivos claros para serem alcançados, para poder impulsionar o movimento para frente. Então, o planejamento estratégico da rede, ele rege o movimento Empresa Júnior como um todo aqui no Brasil, e faz com que a gente alcance sempre mais resultados. E falando desses resultados da história também, né? Lá em 2019 surgiu o primeiro pé da rede, então ele nem sempre existiu, ele não acompanhou desde o início a trajetória do MEG, mas ele foi um insight muito importante que tiveram para, caramba, a gente enquanto empresa júnior ou enquanto federação, a gente não tem tanta força para mudar e trazer tantas ações, tantas mudanças dentro do Brasil em um cenário mundial também. Só que quando a gente se une, a gente tem um potencial de impacto muito maior. E foi por isso que começaram a construir o planejamento estratégico da rede, lá em 2019. E aí, a partir disso, todos os anos, a gente tem planejamento estratégico da rede, a gente teve de 2010 a 2012. Então, se vocês forem vendo, são vários ciclos, vários triênios. Então, o planejamento estratégico, ele funciona a cada 3 anos. E depois ele é refeito, renovado, com novos objetivos, novas metas, novos indicadores. E aí, eu coloquei aqui só alguns alcances da gente, né, no Movimento Empresa Júnior, ao fim de cada um desses ciclos. Então, no primeiro planejamento estratégico da rede, no final, a rede faturou 20 milhões de reais e executou cerca de 4 mil projetos. E aí tinha na época 212 AJs, 14 federações. Se vocês forem ver do primeiro para o segundo, não teve tanta mudança assim a nível de quantidade, de números. Então, o faturamento da rede foi igual, projetos aumentou uns 1.000,
número de empresas juniores não aumentou nem 100. Só que quando a gente vem para o terceiro planejamento estratégico da rede, todos os indicadores quase mais do que duplicaram. Então, a rede brasileira, ela começou a entender como é que, sabe, alcançava resultados em conjunto. Como é que a gente se ajudava, como é que a gente ganhava mais maturidade. O movimento Empresa Júnior ele começou bem pequenininho. Então, até chegar no que ela é hoje, já tem leis regularizadas para o movimento Empresa Júnior, muito porque essa galera se uniu para poder alcançar isso. Então, a gente vê que com muita união, com muita conexão, a gente consegue atingir resultados excepcionais. E aí, né, a gente teve aqui o planejamento estratégico passado, que a gente alcançou mais de 153 milhões de reais, 100 mil projetos. E aí, a quantidade de EJs, né, comparando com o início, 1.400 EJs que a gente já tem alcançado. E aí, o que a gente vai alcançar com esse planejamento estratégico da rede atual, o 2022-2024? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas batalhas também, mas também sobre como é que é o funcionamento do planejamento estratégico da rede e algumas metas que norteiam as metas mais específicas das empresas juniores. Aqui é só um pouquinho como é que ele foi construído, não vou me ater tanto à construção dele, mas a galera fez as análises de tendências de mercado, aspirações do MED para 2030, isso que eu vou mostrar, mas para vocês entenderem o que a gente esperava para o futuro do movimento. Então, sim, a galera tinha um sonho lá atrás de fazer com que esse movimento ele conseguisse abarcar muito mais pessoas. Então, ele tivesse um alcance muito maior, ele trouxesse muitos mais resultados, mais impactos para as pessoas, para os nossos clientes, mas também para as pessoas que estão dentro do movimento e que estão se formando aqui enquanto empresários juniores. E aí, a gente vem para o que provoca a nossa inquietude, né? O que nos faz ser insatisfeitos. Eu trouxe esse dado aqui, e esse é só um dado, tá? Tem diversos outros que vocês podem achar aí pela internet e nas notícias, mas esse aqui eu tirei diretamente do pé da rede, que foi o dado que ele exemplificou lá, que 5% dos cargos do gabinete ministerial ocupados por mulheres, 11,6% das prefeituras têm mulheres prefeitas eleitas, e 15% de mulheres da Câmara dos Deputados. Então, vocês conseguem ver que a participação feminina nestes lugares, por mais que esteja em crescimento, ainda é muito baixa. E dados como esse, dados como a participação de pessoas, de jovens dentro das universidades públicas, de acesso à tecnologia para poder ter uma educação mais acelerada, de ter acesso à alimentação, a desenvolvimento, à saúde, tudo isso traz a nossa inquietude, o nosso inconformismo com a sociedade atual, com as coisas que a gente vê à nossa volta, com as pessoas. E a gente quer justamente causar um impacto positivo nisso. E é por isso que a gente tem as nossas metas, tem os nossos objetivos e nosso propósito também é movido com base nisso. Algumas das aspirações do MED para 2030, né? O que a gente quer chegar lá em 2030 sendo? Então, a gente quer que as cidades juniores são as cidades que tenham maior participação a nível de quantidade de EJs presentes nela. Elas tenham destaque a nível de crescimento dentro do Brasil. Então, sejam referências e indicadores de bem-estar e que também consigam tocar pautas de políticas em relação à juventude brasileira. A gente também tem outro que é cerca de 1.000 empresários juniores sendo formados pelo MED todos os anos, então que isso cause um grande efeito no PIB júnior, que é até um indicador usado pelo IBGE para estudar em crescimento, e eles querem conectar esses dois dados para relacionar com o crescimento de cidades juniores, onde tenham muitas pessoas, muitos empresários juniores sendo formados, para poder ter um PIB maior. E a gente fala que dentro do movimento Empresa Júnior todo, mas eu vou falar mais da FEGEP aqui, a gente tem uma área de expansão. Por exemplo, essa área, ela lida diretamente com a rede aspirante, com vocês, para trazer novas iniciativas de EJs, fomentar, ajudar no desenvolvimento para que vocês consigam se federar e fazer parte efetivamente desse movimento. Então, a gente está incentivando e está trabalhando para mais pessoas terem acesso a essa vivência empresarial que a gente tem aqui dentro. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que esse movimento ele alcance mais pessoas, ele tenha mais abrangência, não só a nível de faculdades, mas também a nível de cidades. Eu perguntei aí, muita gente que não é daqui de Recife. Hoje, em Pernambuco, a gente tem um movimento que é muito centralizado aqui. Então, na Universidade Federal ainda tem muitas empresas aqui em Recife. Mas a gente quer que outras empresas surjam em novas faculdades, em novas cidades daqui, atingindo populações e pessoas muito diversas. Outro dado é que o Movimento Empresa Júnior ele seja referência com diversidade e inclusão. Inclusive, é uma das batalhas que vão ser apresentadas depois para vocês. Como a gente trabalha diversidade e inclusão aqui dentro. A gente quer que as pessoas elas sejam autênticas e elas sejam elas mesmas para poder atingir, se desenvolver, que não tenha barreiras para a inclusão. E o faturamento da rede atinge a marca de R$1 bilhão. E aí pode parecer uma coisa meio absurda, né? Gigante, talvez. Mas a gente, como cada EJ aqui,
olhando, ela tem um faturamento. Basicamente, esse faturamento da rede é a soma de todos os faturamentos das EJs da rede. Então, não só olhando para Pernambuco, olhando a nível Brasil. Então, vocês, enquanto futuras EJs federadas, vocês vão ter o faturamento de vocês também, que ano após ano ele vai crescendo, contando para esse faturamento. Então, a gente fala que faturamento não é só por faturar, só por alcançar uma meta. A gente fala que esse dinheiro é reinvestido nas pessoas. Então, eles trazem mais acessibilidade, eles trazem mais vivência, eles fazem com que os membros consigam participar de experiências diversas, de mais eventos, então, com a J custeando ingressos, de acessibilidade no geral. Então, isso é muito importante para a gente atingir as metas também e as nossas aspirações para o movimento. E que a gente também seja referência e tenha forte influência, né, frente à ONU, atingindo as metas da Agenda de 2023, não, 2030. Tá errado aí o dado. Mas, enfim, deixa eu passando aqui. E aí, qual que é o nosso propósito enquanto movimento? É transformar o Brasil em um país empreendedor. E dentro desse planejamento estratégico, ele destrincha esse propósito em 5 pilares principais. Que o movimento ele seja mais competitivo, então, com organizações, governos e instituições de ensino mais inovadores, adaptáveis e centrados no desenvolvimento humano. Então, a gente olha para o desenvolvimento dos empresários juniores que estão aqui presentes. Então, é por isso que vocês sempre vão ser os focos da gente. A gente sim quer que as EJs se desenvolvam, mas a gente entende que a gente funciona como um sistema de influência. A FEGEP, por exemplo, ela desenvolve os empresários juniores e eles sim desenvolvem suas empresas e causam transformações reais na sociedade. Que ele seja mais educador, que ele empodere as pessoas a realizarem as mudanças necessárias, e é por isso que aqui vocês vão escutar muito falando sobre formação empreendedora. Que ele seja mais ético, íntegro e comprometido com a verdade. Então a gente zela muito, inclusive a gente tem um código de ética que norteia a nossa atuação, o nosso posicionamento e o nosso dia a dia enquanto empresário júnior. Que ele seja mais colaborativo e conectado, em que as partes integradas geram micro-revoluções em todo o país. Então, aquilo que a gente falou, né, de união. A gente sozinho, a gente gera uma fagulhinha, mas quando a gente se une, a gente pode tacar fogo em tudo. Que ele seja mais diverso, que respeite, valorize e inclui todas as pessoas. Então, a gente fala muito sobre autenticidade e inclusão aqui dentro do movimento, que todo mundo consiga ser quem é e que não tenha barreiras para nossa evolução aqui dentro. E aí, qual que é a nossa missão? Né? O que a gente vai fazer para alcançar um país, um Brasil mais empreendedor? A gente fala que a gente vai formar, por meio da vivência empresarial, lideranças comprometidas e capazes de transformar o Brasil em um país empreendedor. Então, vocês vão escutar muito falando aqui também sobre vivência empresarial, inclusive é um dos temas de hoje, de como é que a gente consegue formar vocês através disso. Deixa eu sair passando aqui. Essa missão, ela vai ser traduzida em uma visão. Então, a visão, basicamente, é o foco que a gente tem nesse planejamento estratégico da rede. O nosso foco é ser uma rede de lideranças plurais, empreendendo umas soluções colaborativas e inovadoras. Essa visão é o que norteia as batalhas da gente, que é o que vai ser apresentado já já, e basicamente essas batalhas elas dão um direcionamento de como é que a gente vai atingir essa visão. Então, entenda que o planejamento estratégico ele é um grande guia, e ele traz todos alguns focos, alguns objetivos, e tudo isso ele está bem destrinchado para saber como é que a gente vai fazer e agir no nosso dia a dia, seja em relação a vendas, na área de pessoas, como é que a gente lida com o nosso time, como é que a gente lida com os nossos clientes para poder atingir essas metas. E aí, vem cá, Beli. Pronto, então vamos lá. Mai falou muito sobre o que é o planejamento estratégico da rede. Então, para a gente conseguir monitorar, acompanhar, ver o progresso, o desempenho, se a rede pernambucana, a rede brasileira, ela está realmente trazendo bons resultados, a gente tem as batalhas e as métricas do pé da rede. E pode passar, Mai. E com isso, as batalhas do pé da rede, atualmente, ela se divide em 4, que são as lideranças empreendedoras, soluções inovadoras, conexões de impacto e rede plural. Mas onde é aí que se encaixa, por exemplo, se vocês um dia vão olhar o documento do pé da rede, vocês vão ver que tem muita coisa que envolve instância, muita coisa que envolve EJ. Então, afinal, o que é parte de instância? Instância é o quê? FEGEP e essas... Eu gosto de fazer analogia de Recife, Pernambuco, Brasil. Recife é a EJ, Pernambuco é a FEGEP e Brasil é a Brasil Júnior. Então, com isso, o que no dia a dia das EJs, o que elas têm que atingir de acordo com o seu planejamento. Dado isso, a gente vai para a primeira, que é o quê? A EJ de lideranças empreendedoras. O que tange essa batalha para as EJs?
no dia a dia, trabalham com 3 indicadores. O indicador de porcentagem de membros que executam, o de faturamento e o de motivação dos membros. Eu até me lembro que durante o primeiro PE da rede, foi 2022, foi até como que foi eu e mais, estava na diretoria das nossas EJs, tinha muita, tipo, a batalha de liderança empreendedora, as conexões de impacto, elas eram muito comuns, que a gente já vivia isso do PE passado, mas a reformulação, que Mai vai falar até melhor, que é da rede plural e de soluções inovadoras, foi aquele susto, assim, meu Deus, como é que a gente vai trabalhar? Eu estudei minha proposta, e aí? E a prática? Mas vocês vão ver que essa batalha daqui, ela é uma batalha muito intuitiva, de como você entende cada um desses indicadores. Porcentagem de membros que executam soluções, porque é muito atrelado à vivência empresarial que é buscado pela Brasil Júnior durante a missão e a visão, no caso, a visão do pé da rede, que é o quê? Onde eu quero chegar, eu quero que os membros eles tenham vivência empresarial. Posteriormente, vou fazer aquelas perguntas bem direcionadoras. O que é vivência empresarial? Você já viveu, não viveu? Veremos mais tarde. Mas o porcentagem de membros que executam, ele está perguntando o quê? Caramba, durante o ano da EJ, um membro que está cadastrado no Portal Brasil Júnior, que é o portal de acompanhamento das métricas de atualizações e etc. que a gente faz, ele executou uma solução. Se executou, pelo menos esse membro está vivendo a EJ, vivendo a execução de projeto. Faturamento. Faturamento, ele é assim, quanto você está ganhando. Não é relacionado ao lucro, é relacionado a dinheiro bruto. Então, com isso, a gente vem para o segundo indicador, que é o indicador de faturamento. Então, muito do planejamento estratégico que você faz é entender o seu modelo da EJ e como o seu modelo você consegue trabalhar visando conseguir esses indicadores. E, por fim, o indicador de motivação dos membros. É sempre importante frisar. Quem faz o resultado são as pessoas da EJ. Então, com isso, o PE da rede ele traz esse indicador novo, que ele não era um indicador que estava no PE passado. E agora a gente tem todo ano 4 rodadas que eles vão coletar, assim. Sabe aquela satisfação de que você vai no médico ou em algum local e pergunta, de 0 a 10, como é que você está satisfeito? Praticamente vai acontecer a mesma coisa com todo mundo da EJ. Vai fazer uma métrica lá e atingir a motivação dos membros. Então, dado isso, é o que é necessário para uma EJ ter alto crescimento, atingir essas métricas. Tem alguma dúvida vocês? Se não tiverem, a gente vai passando. Mas se tiverem, vocês podem ir parando também. Dou uma, duas, três. Vai mais. E outra aqui, essa batalha, que é a batalha de conexões de impacto, como foi falado mais uma vez por Mike. Vocês vão ver que as batalhas, todos os indicadores, eles vão se conversar muito. Teve até uma capacitação passada que foi de planejamento estratégico, mais focado no seu planejamento estratégico da EJ. Todos os seus indicadores, eles são baseados no que você quer desenvolver para atingir a sua visão, que é onde você quer chegar. Então, como a Brasil Júnior, ela tem essa premissa da galera ser muito conectada e colaborativa, tanto que essa foi uma mudança do ano 2021 para 2022. Essa palavra antes era conectados e hoje é colaborativo. Então, com isso, a gente vem com 2 outros indicadores que vão dizer assim, essa J está colaborativa ou não está colaborativa? Primeiro, membros colaborativos. O que seria isso? Acho que vocês viram, com certeza é uma das coisas que quando falam assim de federações, de Brasil Júnior, é uma coisa que enche o coração. Não vou negar, eu adoro uma festa, assim, uma bagaceira, mas também uma bagaceira que como o nome, edifica. Então, essa é a melhor tipo que tem. Então, você vive o movimento, você vive aquela energia que somente um jovem empreendedor ele consegue passar, que é aquele, eu quero me desenvolver muito, eu quero me conectar muito. Então, você está num espaço onde todo mundo está praticamente almejando o mesmo objetivo. E, tipo, você vê o brilho nos olhos das pessoas de eu quero aprender, eu quero levar o desenvolvimento para a minha J. Se você está instigando isso por meio de eventos, você está conseguindo trazer os membros colaborativos, que são os membros que participam de eventos, que esses eventos eles geram conexões, como é o caso do Enege, o EPEG, o Ciranda, que vem agora. Então, são muitos eventos que as federações e as instâncias, elas fomentam para gerar essa colaboração.
E a outra é a taxa de colaboração por meio dessa aí, que é execução colaborativa. Como é que faz essa taxa de colaboração? É uma porcentagem que é contratos fechados, contratos que são colaborativos. O que são contratos colaborativos? É que você não faz sozinho, é que tem um outro agente. Mas quem são esses agentes? Empresas júniores, núcleos, federações, governos. Se você vai fazer um projeto com João Campos, ou fazer um projeto com Raquel Lira, não sei, mas se tiver projeto, melhor ainda. Sem mercado, sem instituição de ensino, e toda a quantidade de projetos colaborativos sobre os projetos totais. Então, se todos os projetos que você vende são todos colaborativos, você faz com alguém, você é uma EJ que tem 100% de taxa de colaboração. Ó, o sabor, como diria Leti, que é a diretora de DDR. Então, assim faz uma EJ que ela dá o nome da batalha de ser uma EJ colaborativa. Se deu tudo certo, mas aí ela vai começar a falar sobre a rede plural e as soluções inovadoras, e é até engraçado, porque na nossa vivência da FEGEP, é praticamente assim, o programa de Guardiões, que é o meu produto, ele fica muito voltado ao autocrescimento, e Mai, ela é onda de soluções inovadoras, então não tem ninguém melhor para falar de soluções inovadoras que ela, então vocês estão em ótimas mãos. Eu adoro. A gente tá explicando, né? Essas divisões é mais para, tipo, a gente tem produtos e entregas, então, basicamente, são basicamente subdivisões de uma mesma área, sabe? A gente faz parte da mesma área, só que a gente tem focos diferentes. Mas ainda assim, a gente se conecta muito, assim, a nível de trocas das nossas execuções, né? E aí, falar um pouquinho sobre rede plural e soluções inovadoras. Essas são duas batalhas que elas se conectam muito quando a gente vai falar de metas para as EJs. Então, a primeira meta delas é postar de grupos minorizados. A gente entende que EJs, que são diversas, elas também conseguem ser mais inovadoras. Então, é uma conexão muito grande que o MES trabalha muito e conectam EJs que são referências em diversidade como EJs mais inovadoras. E aí, o primeiro indicador deles é porcentagem de grupos minorizados. Então, porcentagem de grupos minorizados são a porcentagem da quantidade de membros que tem essa EJ que fazem parte de grupos minorizados, de recortes sociais, de gênero, de orientação sexual, se fazem parte da comunidade LGBTQIA+, se fazem parte da parcela do PPI, pretos, pardos, indígenas, em relação à etnia, à renda também. Então, a gente olha aqui muito para a acessibilidade da rede, como é que as EJs elas conseguem abraçar uma população mais diversa. A gente ainda tem um movimento que ele é mais elitizado, então nem todo mundo tem acesso, não é acessível a todo mundo. Só que a gente trabalha também, luta diariamente, não só as federações, a BJ, como também as EJs, através de práticas de atração e de seleção, né? Então, como é que vocês atraem as pessoas que fazem parte das EJs de vocês, através de um processo seletivo, para que ele seja mais inclusivo, para que ele atraia todo mundo, para que seja aberto para qualquer um que queira participar. Então, a gente olha muito nisso aqui nesse indicador. E, basicamente, de todo o time de vocês, a BJ ela estipula uma meta, um percentual, de que daquela quantidade de pessoas, vocês têm que ter uma certa porcentagem de pessoas do curso de vocês que fazem parte desses grupos minorizados. Por exemplo, vocês têm 10 pessoas na EJ, e 5 delas fazem parte do curso que a EJ está afiliado. Então, por exemplo, vocês estão relacionados a um departamento de um curso. Eles olham para as pessoas que fazem parte desses cursos, que estão na EJ, e que fazem parte também de grupos minorizados. Então, é um cálculozinho que aparece lá. E aí, também, olhando para a EJ inovadora, ele também tem outros indicadores, por exemplo, o NPS da rede. O NPS da rede, basicamente, ele indica a fidelidade dos clientes de vocês. Então, é uma perguntinha bem simples que vocês fazem, justamente, geralmente, através de um formulário, que vocês mandam para o cliente depois da execução de um projeto, perguntando qual é a probabilidade dele indicar vocês para um amigo, para um conhecido, e aí ele responde, sabe, de 0 a 10. E aí, um NPS que ele tem de 8 para cima, ele é NPS promotor. Quer dizer que aquele cliente ali, ele ficou satisfeito com a experiência que ele teve com você, com a sua empresa, e ele te indicaria para outra pessoa. Então, isso indica muito aqui que você consiga executar um trabalho de qualidade, você conseguir se conectar com o seu cliente e, assim, promover mais a sua marca. Porque a gente fala que os melhores promotores da gente são os nossos clientes, porque eles vão trazer outros clientes, eles vão indicar a gente para outras pessoas. Então, assim, provavelmente, EJs que trabalham muito fortemente com passiva, eles precisam trabalhar muito fortemente com a fidelidade dos clientes. Porque é assim que eles vão garantir que outras pessoas saibam mais quem eles são enquanto empresa e que cheguem através dessas pessoas. E aqui a gente olha muito para qual que é o NPS da EJ, então é basicamente uma soma que faz com a média de todos os NPS de todos os contratos.
Então, tem uma porcentagemzinha, todas essas metas, a gente coloca no Portal BJ. O Portal BJ é um site que a gente usa internamente dentro da rede federada para acompanhar essas metas que a gente tem. Então, todas as metas estão lá e definir pelos níveis da EJ, se é uma EJ de alto crescimento, colaborativa ou inovadora. Então, todos lá para acompanhamento. E aí, ele faz uma continha em relação à quantidade de NPS que são promotores e NPS detratores. Ele meio que exclui a quantidade de NPS, a porcentagem, no caso, de NPS que são neutros, porque são pessoas que não vão te detratar, mas também não vão trazer nada de diferente para a tua EJ. Então, são aquelas pessoas ali que vão ficar meio que indiferentes à sua empresa. E aí é uma coisa que a gente não quer, né? A gente quer sempre que sejam NPS promotores. E aqui norteia até a área de comercial de vocês. Então, como é que a galera de comercial se conecta com os clientes durante a jornada do cliente? Como é que é o posicionamento e o relacionamento deles durante uma reunião de diagnóstico, por exemplo. E aí, outro indicador que a gente tem de soluções inovadoras. A gente olha para soluções inovadoras, e aqui olha muito para o modelo de negócio das EJs. As soluções são basicamente os serviços de vocês, tá? Então, não sou um contrato só, é a solução. Então, uma solução de gestão de marketing. Então, essa seria uma solução, vocês podem vender para vários clientes, mas eles têm alguns indicadores específicos dentro desse indicador aqui, grandão. E eu vou explicar mais direitinho que cada um. A gente olha para, tipo, soluções inovadoras, elas são serviços da EJ que eles conseguem ter um potencial de impacto maior, não só para os clientes de vocês, mas também para a empresa. A nível de faturamento, a nível de impacto nas ODS. Então, um dos critérios para a solução da EJ ser inovadora é ela atingir, impactar em algum ODS. A EJ, toda EJ, ela precisa definir ODS que ela pode impactar através dos serviços dela. Então, se eu acho que a minha EJ ela tem capacidade de impactar ODS 1, 2 e 3, e eu estou fazendo a solução aqui, eu vejo que essa solução se encaixa na 1. Eu vou e coloco lá que ela está impactando a 1, porque tem toda a explicação lá, o meu serviço está ligado com isso, então faz sentido. E aí vocês cadastram isso quando estiverem submetendo o contrato de vocês também. E aí, CSAT, ele olha muito... É parecido, bem semelhante com o NPS, mas ele, ao invés de olhar para a fidelidade, ele olha para a experiência com o serviço de vocês. Então, a solução da sua EJ, ela está conseguindo satisfazer algum problema real e algum problema relevante para o cliente de vocês? Se sim, o cliente ele vai ficar com a sensação de satisfação, porque ele sentiu que você e o seu serviço conseguiu sanar uma dor que foi muito relevante para ele, do que ele realmente precisava. Então, isso aqui é um indicador que olha mais para a experiência do serviço em si, não tanto em relação à sua EJ, mas como é que você oferece a solução. Mais relacionado à inovação, ele olha para índice de mercado, de adequação da solução ao mercado. Então, é um cálculo que a BJ fez e que eles fizeram muitas pesquisas de mercado para poder identificar qual que é o ticket médio, basicamente, que uma solução ela precisa ter para ser mais inovadora dentro do mercado. Então, aqui ele vai fazer um cálculo, depois vocês vão ver, porque é um cálculo mais extenso, um pouquinho, mas o coisinha faz tudo automaticamente, que ele olha para como é que o seu projeto, a sua solução, está se adequando aos valores do mercado. Então, é basicamente o mesmo cálculo para todas as soluções, mas se a solução ela tem um ticket médio muito maior, então, por exemplo, a quantidade de faturamento total dessa solução dividido pela quantidade de contratos, ele for mais alto, é provável que ele tenha mais probabilidade de atingir esse índice. E a representatividade 10% na meta de faturamento. Então, a solução, para ela ser relevante, então, para ela ser uma solução de impacto, ela precisa ser relevante para a sua EJ. Então, ela precisa representar pelo menos 10% da sua meta de faturamento. Porque não faz sentido vocês terem milhões de soluções e cada uma representando uma porcentagem muito baixa, sabe? Até fica difícil de vocês se especializarem enquanto EJ. Então, a solução inovadora, basicamente, ela geralmente, dentro da rede, ela é o carro-chefe daquela EJ. Então, a solução de mais destaque é a solução que vocês são melhores em executar, que vocês têm mais capacidade, mais propriedade técnica, mais constância no desenvolvimento, e que vocês conseguem vender e agregar mais valor a ela para os clientes. Então, essa parte de faturamento, basicamente, se vocês tiverem um faturamento de 2K, de R$2.000, 10% dele, que é R$200, a solução ela precisa faturar pelo menos R$200 para ela atingir um desses critérios, que é de representatividade de faturamento. Beleza? Alguma dúvida aqui, gente? Não? Então, explicando um pouquinho mais soluções inovadoras, a gente olha principalmente com duas frentes. E aí é bom porque eu sei que vocês já tiveram um momentinho sobre o modelo de negócio também, e as soluções de vocês, elas
ou vão ser escaláveis ou vai ser uma solução de profundidade. Geralmente, soluções de profundidade são soluções que elas têm um ticket médio um pouquinho maior, mas que elas olham muito para os clientes, para as necessidades. Então, são soluções mais personalizáveis, que vocês fazem basicamente a consultoria inicial para identificar os dores daquele cliente e depois criam e desenvolvem a solução personalizada para ele. E aí, essa solução é em uma menor quantidade que vocês vendem, mas ela também tem um ticket médio maior. E soluções mais escaláveis são soluções que elas são mais padronizadas, então, mais precisas como produto escalável, por exemplo, e que vocês conseguem vender em maior escala, em maior quantidade para mais clientes, sabe? A nível de quantidade. Mas se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou passando, tá? Vale? Pronto. Então, quando agora a gente falou tantas vezes vivência empresarial, então, agora eu quero interação, minha gente. Eu quero ver aqui vozinhas para vocês. O que é vivência empresarial? Alguém tem que palpite? Vou chutar agora o que é. Se não, é indicação direta. Pode aqui, Gabriel. Não sei se pode aqui, indicação direta. Ou se é muita pressão. Olhe. Cara, assim, vivência empresarial para mim é essa oportunidade da gente estar dentro da empresa júnior já tendo a experiência de estar conhecendo pessoas, de estar tendo a experiência de estar montando um negócio, de estar à frente dos negócios, de tomar decisões, de ver precificação, ter contato com clientes. Essa bagaceira toda, para mim, já é a vivência empresarial. Massa, uma ótima opinião. Gostei bastante. Então pode passar, Mai. E vivência empresarial, como vocês viram, ela está extremamente atrelada no objetivo da missão do MEG como um todo. Não é apenas de um planejamento estratégico, é do MEG como um todo, que é formar por meio da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Porém, uma coisa até que eu vou dizer a vocês, muitas vezes a gente fala de vivência empresarial, fica tão repetitivo, vivência, mas é quando para pensar, o que é vivência empresarial? Não tem uma resposta assim que abrange muita coisa. Então, essa parte da execução de projetos, perfeito, super está dentro do conceito de vivência empresarial. Mas vivência empresarial é um conceito tão amplo que eu acho que vocês vão sair daqui extremamente apaixonados porque é vivência empresarial. Pode passar, Mai. Então, com isso, vivência empresarial é uma metodologia de formação de liderança, que a gente vai usar o quê? Pilares que vai guiar toda uma trajetória do empresário júnior para se tornar líder que empreende a mudança que queremos no país. Então, eu gostava muito de falar isso dentro da minha TIJ. Eu gosto muito de falar isso por onde eu passo, que para mim o movimento Empresa Júnior não forma pessoas apenas, ele forma lideranças. E vocês estão aqui no processo de formação de lideranças. Então, de coração, vocês saindo da EJ de vocês daqui a um tempo, né? Bota bom tempo aí. Saindo da EJ, vocês vão sentir que são pessoas diferentes. Então, para tudo dentro do movimento, para tudo dentro do sistema organizacional, a gente tem métodos. A gente tem passo a passo, metodologias, e a Brasil Júnior trouxe para a gente também como é que fazemos a metodologia para que a gente consiga moldar e dar fomento para que as pessoas elas consigam atingir sua exponencialidade, né? No caso, atingir sua melhor versão, se tornar fortes lideranças de movimento. Então, pode passar, Mai? Mas, eu queria trazer para vocês o que é liderança dentro do MEG, mas por todo o nosso momento falando sobre vivência empresarial, a palavra liderança vai sair muito. Eu queria muito que vocês falassem para vocês o que é uma liderança e uma liderança que inspira vocês. Eu queria que alguém... Eu adoro essa vibe inspiracional, gente. Então, vocês vão ficar acostumados. Então, alguém se sente confortável em dizer para você o que é liderança? Senão essa aí vai ser mais tranquila, que não vai ser inspiração direta. Inspiração direta não. Liderança, para mim, boa noite. Boa noite. Guiar pessoas
em busca de objetivos, como até aí no slide está falando, né? Eu acho que liderança envolve muitas pessoas. Eu acredito que não existe liderança sem vincular pessoas dando atrelado. Perfeito. E quando tu pensa liderança, quem é a primeira pessoa, a personalidade que vem à tua mente? Pode ser bem longe, tipo, nossa, Martin Luther King. Pode ser umas coisas assim também. Não precisa ser pernambucanas, não. Ou pode ser tipo meu pai. Meu pai, para mim, é uma forte liderança. Tudo bem também. Liderança é um tempo muito amplo. Tu tem algum que tu instala e já lembra de uma? É Wanderson, né? Ou é Wanderson? Não sei. Sempre quando tem um W eu fico um pouco incerta. Se estou falando certo o nome da pessoa. Rapaz, são muitos líderes, né? No mundo. Então, são um monte de líderes. Mas, tipo, diz um. Pode botar Michael Jackson também. Martin Luther King. Minha mãe. Eu tô pensando em um que eu não me arrependo depois. Ah, não tem problema não. Se tá gravado, mas depois a gente... Rihanna, pronto, já saiu Rihanna aqui. Eu acho ela uma pessoa visionária. Porque ela veio, pronto. Quem foi que deu a Rihanna aqui? Acho que foi José Newton. José Newton. Fui eu. Pronto. Porque Diz aí. é isso. Quando o Wanderson fala sobre essa questão de alcançar resultados, né, sobre um propósito, né, no caso, eu me vem ela no sentido de pensar um modelo de negócio e de fazer com que as pessoas comprem essa ideia, né, tipo, é uma coisa, e deixar esse um posicionamento bem, da marca bem delimitado, mas muito também pelo que as pessoas que trabalham com ela falam, e por ser um posicionamento de líder no sentido de viver a marca e de viver o propósito que ela fala, que ela prega. Muito bem. É um termo, uma inspiração de liderança. Eu gosto muito de trazer também liderança com aquele preceito de Golden Circle, que é aquele do Simon Sinek, né? Assim, comece pelo porquê, que é aquele grande livro super inspiracional, indico a vocês lerem, que ele diz como você consegue cativar, engajar. Primeiro você começa com o porquê. Quando você diz que é orientado pelo um propósito, você começa o porquê de você estar fazendo isso todos os dias. E depois, o que você vai fazer? Você vai unir um grupo capaz de alcançar resultados. Então, quando você bota o como, aí unindo um grupo, isso aqui, essas palavras aqui, elas vão se conversar muito para que a gente consiga engajar, mover e unir. Então, a partir disso, aí a gente entra para uma famosa, que sempre que a gente está durante o movimento, a gente encontra essa mandala, que é a mandala das EJs, que vou fazer várias analogias. Vocês podem fazer analogias com Pokémon, vocês podem fazer analogias com evoluções, vocês se sintam à vontade. O importante é que entendam, no final, o que é a vivência empresarial. Como foi falado, é para formar liderança. Então, tendo esses eixos de unir um grupo capaz de alcançar resultados e orientados por um propósito, ele vai destrinchar esses 3 pontos para atitudes que marcam e protagonizam capaz de alcançar resultado, unir um grupo e orientar para um propósito, para que a gente consiga, de maneira lógica e clara, atingir o estado de vivência empresarial, no caso, a liderança que vai ser formada nesse processo. Iniciando agora por unir um grupo, aí a gente entra com essas premissas, que estava lendo Edgar Schein sobre cultura organizacional, falando do líder de formação de uma cultura, e com isso interfere no sucesso e estagnação. Perfeito. Então, tudo começa pela liderança. Teve uma frase que eu saí de fevereiro, acho que foi fevereiro de 2022, que eu nunca mais tirei da minha cabeça, que não existe um time ruim, existe uma liderança ruim. E quando você coloca isso na cabeça, você percebe como o poder de um líder forte, ele consegue mudar muita coisa. E você seguindo aqui os preceitos de vivência empresarial, você vai conseguir se formar uma liderança, como também formar outras. Então, assim, consegue perpetuar meio que lideranças fortes no movimento. E, consequentemente, você consegue deixar a sua EJ cada vez melhor. Unir um grupo. Por quê? Para você sentir parte dele. E se sentindo parte, você vai lá, você faz acontecer para a sua EJ. Você supera desafios compartilhados, você vai estar junto com a galera da EJ, porque como o Mai falou,
Quando um só faz uma fasquinha, mas quando é todo mundo faz um fogaréu. Então, isso traz muito de, quando a gente está junto, a gente consegue muito mais coisas. E empoderar um time para a alta performance, porque isso é o papel da liderança. Você vai formar uma equipe de alta performance para que elas alcancem, já entra para outra parte, para que elas sejam capazes de alcançar resultados. Tudo certo agora em unir o grupo? Se não, a gente acho que está no tempo corrido, mas aí a gente passa agora para ser capaz de alcançar resultados. Por que ser capaz de alcançar resultados? Se eles conseguem aprender de maneira constante. Eu gosto de uma frase que é: se alguém já conseguiu, eu consigo também. Então, o processo de aprendizado é um processo contínuo. Você não vai, se você não sabe, parabéns, você descobriu a primeira coisa para aprender, admitir que não sabe. Então, você consegue aprender fazendo constantemente, porque durante o dia a dia da EJ você é exposto a várias situações que vão te fazer aprender. Você protagoniza soluções para o mercado, suas soluções vendidas. Caramba, é tão lindo ver, tipo, minha solução que eu vendi e eu executei mudou a vida do empreendedor. E fez o sonho dele virar realidade. E promover transformação no ecossistema. Não é um CREA, não é um diploma, um CRQ, não sei, mas certificações que possam ser botadas aqui, porque minha cabeça é muito de engenharia. Mas não são essas certificações que vão limitar o poder e o impacto que os jovens têm durante a nossa jornada de trabalho. E isso é a magia do movimento Empresa Júnior. Não é necessário você já estar com 30 anos de formação para conseguir impactar. Você hoje, dependendo da sua idade, seja 30, seja 40, 30, 60, não sei, mas o tempo que você está aqui, faça ele acontecer. E durante esse capaz de alcançar resultados, é mais uma das premissas da vivência empresarial. E para unir e fechar a nossa mandala, a gente chega na última, que é a que eu mais gosto, que são os orientados por um propósito. Que é o quê? Você entender que o MEG, ele é uma resposta, você se conectar com o propósito dele, que é formar, impactar o empreendedorismo jovem, que é o impacto do coletivo. Você também conseguir colaborar ativamente com a rede, ver que legal a gente tem aqui EJs diferentes, conversando de 8h21 da noite sobre vivência empresarial. Daqui pode surgir várias coisas, vários estímulos, que futuramente pode estar EJs colaborando, como também EJs daqui futuramente colaborando, que vocês, né, vão ser aptos e capazes de serem federados, estarem colaborando com EJs de todo o país. Aqui é sem fronteiras, é tudo sem fronteiras. Não sei se pode fazer propaganda de operadora, mas já fiz. Perdão, qualquer coisa corta. E, por fim, aqui, liderar com consciência e coerência. O poder da liderança é você entender que você faz muita diferença na vida das pessoas, que você liga elas ao seu propósito, mas também ter consciência que suas ações geram resultados e geram consequências. Então, é entender que seu poder de motivação e de engajamento ser colocadas de maneira correta. Eu acho lindo de você colocar pessoas que não estão polidas, você polir ela para virarem grandes lideranças, que é o papel de uma liderança. Então, assim, a vivência empresarial, ela vai moldar uma liderança. Mas, caramba, unir um grupo capaz de gerar resultados, orientados para um propósito, às vezes fica uma coisa tão no mundo das ideias, no mundo dos pensantes. Mas e aí, Mai? Como é que é uma vivência empresarial na prática? Tipo, o que foi que a gente viveu que a gente pode contar para eles agora? Tô falando que a gente viveu, acho que me veio primeiro o conselho. Foi. Na cabeça. Nossa, uma das melhores vivências empresariais que a gente pode ter dentro do MEG, assim, na opinião da gente, né? Quando a gente é liderança e, assim, tá na frente de uma J, então, eu fui presidente institucional da Dipolon. Beli, tu tava assumindo vacância, tu era o quê? Eu era diretora de estratégia, até Gabriel também, a gente começou a se misturar, aí começou pelo conselho, pelo comercial, mas eu era estratégia, não era institucional. Mas, enfim, era representante da Elementos também. E aí, dentro do MEG, a gente tem todos os representantes de todas as EJs, fazem parte do conselho da federação. Então, o conselho desse ano, o conselho do Octa, né, da FEGEP, a gente fez parte do conselho do ano passado. E, nossa, é uma experiência incrível, porque você está ali com pessoas, com lideranças de outras EJs, que a gente descobre que tem muito mais em comum com a gente do que a gente imaginava. Então, é engraçado, quando a gente entra, você fica meio que perdido, porque, caramba,
que pessoas incríveis, né? Lideranças de grandes EJs. E eu acho que depois a gente para um pouquinho, pensa, e outras pessoas já olharam pra gente também com essa mesma sensação, sabe? E eu acho que a gente sempre tem aqui, descobre muito, no México a gente sempre tem algo a aprender e algo a compartilhar também. Então, acho que foi uma experiência incrível, sensacional. Sério, de você estar ali e saber que você está causando aquele impacto na vida de pessoas de outras empresas juniores também, que estão trabalhando junto com você, mas que você também é capaz de causar impacto na sua própria empresa júnior. Então, assim, foi sensacional. Esse foi um, né? Tem muitos, muitos. Gente, muitos, muitos, muitos. E vocês, galera, que vocês já têm no IEJ, atualmente não federados, infelizmente não conseguem ter essa ainda, né? Ainda, essas questões de conselho, de eventos, mas aí, durante sua vida de EJ, agora esse final de. É bom a gente deixar esse final de momento para a gente conversar, né? Sair dúvidas, etc. E aí, tem algum momento que vocês queiram compartilhar, que vocês perceberam? A vivência empresarial, ou algumas dúvidas do momento passado. A gente adora falar, viu? Muito bem, Marcos. Quem mais te fala, só molesta. Ano passado, eu tive a oportunidade de participar do Ciranda, né? E aí foi um momento muito marcante para mim, né? Eu tive a oportunidade assim, de perceber que ali eu realmente estava vivendo essa vivência de empresário júnior, né? E aí teve um momento muito que me marcou, assim, a questão de alguns momentos assim que no Ciranda tem de fazer benchmark, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de outras AJs sobre vendas e outras coisas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas da Prisma, por exemplo, e assim, às vezes a gente fica naquela de, será que, tipo, eles vão falar alguma coisa e tal, e assim, a galera é tudo muito gente boa, assim, as AJs mais antigas, tipo, dando um suporte grande, assim, a gente que estava chegando naquele momento ali no movimento, né, vamos dizer assim. Muito massa, eu gostei, gostei. Velho, tu falou? Meu Deus, eu ia falar se alguém tem mais alguma história, porque senão eu vou ficar falando aqui. Então é melhor mais ela continuar essas conversas aqui, porque senão eu vou falar mais que a má notícia, minha gente. Pô, que mulher? Ela travou outra vez. Foi Gente, Bela vocês que travou. Foi velho, né? Isso. Tá, então fale aí. Vocês têm mais alguma experiência que vocês viveram que vocês, assim, acharam sensacionais forem da caixa aqui no Magic? Ou alguma coisa também que vocês esperam viver, tá? Vocês podem falar. Eu espero poder participar dos eventos, se Deus quiser, a nossa empresa vai estar federada. É uma coisa que eu acho que ajuda bastante a entrar no espírito do MED, né? Do movimento, participar dos eventos, conhecer outras CJs. Deve ser uma experiência muito boa que eu quero viver ainda na fusão, se a gente se federar. Ah, perfeito. E quando chegar aqui nos eventos, vão ser muito bem recebidos, viu? Pronto, quando eu participei do Ciranda, né, eu fiquei, caramba, velho, eu preciso viver mais isso, né, querendo ou não, a jornada de federação em si, a gente se federando, né, vai ser um grande passo para a gente viver mais dos eventos, né, tem a questão, assim, de você sair dos eventos muito contagiados, né, muito contagiado. Eu lembro quando eu participei, a questão de, amanhã eu vou fazer isso, tal coisa que está pendente, eu vou focar naquilo, sabe? Essas coisas assim. É isso.
É muito incrível. Eu acho que, nossa, ano passado eu tive a chance de participar do Enege, porque foi em Maceió, né? E ele foi basicamente aqui do lado de casa. E a gente foi de ônibus. Foi cansativo pra ir pra lá? Foi, mas foi uma experiência que eu não trocaria por nada. Nossa, foi incrível. Assim, o Mais Pernambucano, a gente tem eventos, sim, ótimos aqui. E o Enege, ele é um encontro nacional, então ele reúne a galera do Brasil inteiro. Então imagina você tá, daqui a pouco tá a galera da Federação do Sul, da FEGESP, lá de São Paulo, de não sei onde, de EJ, que você nunca ouviu falar, que você tá descobrindo que é incrível, que é gigante, e que a gente vê que a gente tem tanto a aprender ainda, sabe? É tanto a compartilhar. E tem um movimento tão aberto pra gente estar fazendo essas trocas. Um ponto sobre vivência empresarial que eu acho que a gente fala muito aqui no MED é que o MED é tão pequeno quanto você quer que seja, tão grande quanto você faça ser. É uma frase que vocês vão escutar muito. Essa ou derivações dela. Mas eu acho que a vivência empresarial que a gente tem aqui, a gente que constrói. Então, a nossa trajetória que a gente vai vivenciar só depende da gente, sabe? Eu sei que sim, a gente tá em EJs que estão crescendo agora, que estão se formando, então talvez elas não estejam toda a capacidade de dar tanta acessibilidade para vocês, ou de dar tantas oportunidades, mas eu sei que aqui é um ambiente que vocês podem ir atrás também de novas oportunidades, de se conectar com outras empresas, com outras pessoas, de fazer a própria vivência que vocês querem e, enfim, construir a jornada de vocês aqui dentro. Para que ela seja sensacional e também atenda aos critérios que vocês querem, sabe? Como é que vocês querem sair daqui do movimento e que vocês esperam viver para poder atingir isso. Mas, enfim. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Espaço aberto para vocês, tá? Deu-lhe uma, duas. Não? Beleza. Só para finalizar aqui, a gente ia colocar algumas perguntas direcionadoras mais pra gente mesmo. E aí finalizar com somos apaixonados por transformar Pernambuco. Isso que é muito o que move a gente, enquanto FEGEP, enquanto movimento de empresa júnior aqui pernambucano, a gente fala que a gente é movido pela paixão de fazer acontecer, de causar a transformação que a gente quer ver na sociedade. Então, gente, muito obrigada por ter escutado a gente um pouquinho, participado